Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nesse mês de julho, nós vamos estudar o livro do pastor Sami Tippit, chama Fator Oração. Você pode adquirir o livro lá no site da Junta de Missões Nacionais. Esse livro é um dos livros que eu praticamente, desde quando eu li a primeira vez, 1990, eu leio ele praticamente a cada 1 ano ou 2 anos. É um dos livros que mais impactaram a minha vida e é muito importante que nós possamos aprender sobre a oração. E nós vamos estudar esse livro, Fator Oração, agora no mês de julho. A cada quarta-feira nós vamos estudar uma parte dele. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 7, vamos ler a partir do verso 7. Mateus 7, a partir do verso 7. Está muito grave, né? Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui reunidos em Teu nome, por podermos ler a Tua palavra, por podermos Te adorar. E agora, ó Deus, nós vamos meditar, ó Deus, nós queremos conhecer mais sobre o poder da oração, Senhor. Que o Senhor prepare nossos corações a não sermos mero ouvintes, ó Deus, mas a queremos nesta noite a aprender e a viver, ó Deus, essa experiência da oração em nossas vidas, em nossas famílias. Assim que nós oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre 4 pilares da oração. E eu gostaria de destacar que a igreja, ela existe e sempre existiu e sempre existirá, porque ela é uma resposta de oração. A igreja é uma resposta de oração do Senhor Jesus Cristo. Está estranho. A igreja é uma resposta de oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 17, quando ele orou, que ele diz que ele orava não só pelos seus apóstolos, mas por aqueles que haveriam de vir. A igreja é uma resposta de oração à igreja de Atos, que orava e orou pelo envio dos missionários e orou por nós que chegamos até aqui em nossas vidas. Nós somos respostas de oração da igreja, da primeira igreja batista do Jardim Novo Mundo, que abriu a nossa igreja. Queridos, a igreja é uma resposta de oração. E a igreja, ela se mantém de pé pela oração. E nós, como cristãos, nos mantemos de pé quando nós
aprendemos a orar e a viver uma vida de oração. Você tem orado? Você tornou a oração um hábito na sua vida? Uma das principais estratégias de Satanás é destruir a vida de oração do povo de Deus. É destruir e fazer com que você não tenha tempo para orar. Essa é a principal estratégia de Satanás para a destruição da sua vida e para a destruição da sua família e para a destruição de uma igreja. Uma igreja que não ora, ela não é uma igreja avivada, ela não é uma igreja que tem vidas sendo restauradas e transformadas em Cristo Jesus. Famílias que não oram enfrentam diversos problemas dentro do seu seio. Aqueles que oram, às vezes, enfrentam batalhas espirituais, mas sem a oração, a nossa vida espiritual fica anestesiada, fica num ponto morto, ela fica morna. E segundo as cartas do Apocalipse, a igreja morna será vomitada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quero estar numa igreja morna, eu quero estar numa igreja avivada. Amém? Por isso nós precisamos estudar sobre a palavra de Deus. Atos 1:14 nós estudamos há 2 quartas-feiras atrás, e lá falava que todos perseveravam unânimes em oração. Na oração. Querido irmão, você orou, você tem vivido uma vida de oração, e aí vem o primeiro pilar. A oração é uma necessidade, não uma opção. Assim como você tem a necessidade de se alimentar, nós precisamos ter a necessidade de orar. Em Lucas 18:1 diz: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem desanimar. Jesus não sugeriu para mim e para você orar somente quanto precisamos. Ele nos diz que devemos orar de uma maneira constante em nossas vidas. Neste livro, o pastor Sami Tipti, ele fala que a igreja só chegou até o século XX porque homens e mulheres levaram uma vida de oração. É inegável que a igreja só cresce quando ela ora e quando ela busca a Deus em oração. É inegável que a nossa vida se desenvolve cada vez mais com a oração. Irmão, é importante que eu e você aprendamos a orar e oremos cada vez mais. Novamente eu te pergunto, como que está a sua vida de oração? De 0 a 10, durante a sua semana, você ora todos os dias? Ou você só faz aquela oração do agradecimento do alimento? Você precisa orar. E a oração precisa ser cada vez mais profunda. Os grandes reformadores, eles levavam tão a sério a vida de oração, que eles entendiam que isso deveria ser uma disciplina espiritual. E é tão interessante isso, que quando você estuda a vida de oração desses grandes homens, como Martinho Lutero, como João Calvino, como John Wycliffe, como os irmãos Wesley, como todos os grandes missionários, eles destacam sempre que é necessário uma oração cada vez mais profunda. Nós precisamos declarar nessa noite: eu não posso viver sem oração. Vamos declarar juntos? Eu não posso viver sem oração. Você não pode viver sem orar. Querido irmão, oração é uma necessidade. E se você olhar para a vida de Cristo Jesus, os 3 momentos mais importantes da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele foi fazer? Ele foi orar. Antes dele iniciar o ministério, ele vai ao deserto e fica 40 dias em oração. Quando Jesus
vai começar, antes de Jesus ir à cruz do Calvário, Jesus vai ao Getsêmani e ele vai para orar. Quando Jesus, ele enfrenta a primeira oposição lá em Nazaré, ele sai e sobe ao monte para orar. Se era uma necessidade para Jesus, para mim, para você, será que não é uma necessidade importante? Eu preciso orar diariamente. Nós precisamos orar. O apóstolo Paulo fala que nós devemos orar sem cessar. A igreja tem que orar e orar cada vez mais. Amém, irmãos? Então, oração não é uma opção, é uma necessidade para mim e para você. O segundo pilar, a oração é reconhecer a grandeza de Deus. Você só se mantém de pé porque Deus assim o permite. O salmista, no Salmo 145, verso 3, ele declara: grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza é insondável. O pastor Tipoti, ele fala que o louvor é a resposta natural de um coração que se converteu a Deus, que se rendeu a Deus. Quando você se rende a Deus e entrega a sua vida a Cristo Jesus, você tira o seu eu do trono e coloca a Deus. Só pode haver um rei em nossos corações, e o nome desse rei é Jesus Cristo. Amém? E o nosso coração precisa estar rendido a Cristo Jesus. O pastor Timothy fala que nós devemos reconhecer quem é Deus. E Deus é grande. Se Ele é grande, Ele está no trono do seu coração. É Deus que rege as suas decisões. É Deus que orienta as suas decisões. A oração começa quando você se rende aos pés de Cristo Jesus. E quando eu me rendo aos pés de Cristo Jesus, eu digo: Senhor, está aqui a minha coroa. E agora, Senhor, Tu és o rei da minha vida. Coloca a mão no seu peito e faz essa declaração. Senhor meu Deus, Tu és o rei da minha vida. Nós precisamos viver para Cristo Jesus. Nós precisamos viver para Deus. A oração modelo começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino. Então, porque Ele é o rei, amém? Deus é o rei? Então, se Ele é o rei, eu me rendo a Ele. Então, a minha decisão é: o que o Senhor quer? Eu vou fazer o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. Então, a minha oração precisa começar sempre rendido ao Senhor, demonstrando a Ele verdadeira adoração, verdadeiro louvor. A gente teve um encontro do Ministério de Música, e eu explicando para eles que não é ministério de louvor, porque louvor começa quando você se rende a Cristo Jesus. E eu e você vamos nos tornar o quê? Adoradores de Cristo Jesus. Onde você vai, Arthur? Quieto, faixa aqui, Arthur. Não, você já bebeu água. Quieto, faixa aqui, Arthur. Ei, Arthur. Vou colocar esse corte no meu Instagram. Desse momento meu com Arthur. É. Foi domingo passado e hoje. Ai, ai. Deus precisa ser o rei das nossas vidas.
O louvor começa então quando eu me rendo a Cristo Jesus. Por isso que o ministério é ministério de música, não de louvor. Louvor é o que todos nós fazemos e participamos como igreja, amém? Não é só um grupo específico que louva a Deus. É ministério de música, que vem, vai tocar música, que juntos, os nossos corações rendidos, vamos prestar a Deus adoração. Amém, irmãos? Adoração a Deus. Por isso que a oração começa quando eu me rendo a Deus e declaro que Ele é o Rei da minha vida. O terceiro pilar, a oração enfrenta e vence os obstáculos. Tiago 4, 2 e 3 diz assim: vocês não têm porque não pedem. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Quais são os obstáculos da oração, da nossa oração? O primeiro obstáculo da nossa oração são os nossos pecados não confessados. E aí, meu irmão, uma vida de pecado, a sua oração não chega ao céu. Uma vida de pecado é a demonstração da sua incredulidade. Se você não é capaz de obedecer a Deus, você torna Deus mentiroso. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você fala que ama a Deus, mas não guarda os mandamentos de Deus, então você está tornando Deus mentiroso. Porque você não está aceitando o sacrifício de Cristo Jesus sobre a sua vida. E a partir do momento que você entra na presença de Deus, a oração começa do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Aqui na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então eu preciso pedir perdão a Deus. Confissão. Às vezes as nossas orações não chegam ao céu porque nós estamos numa esfera religiosa. E a gente não leva a sério a palavra de Deus. A gente lê a Bíblia, mas a gente só aceita aquilo que agrada a gente. Né? Então aqui a Bíblia diz assim, confessar o seu pecado, aí a gente não confessa. Se arrepender do nosso pecado, aí a gente não converte. Então a gente tem que aprender, queridos irmãos, que a oração ela vai nos ajudar a enfrentar e vencer os nossos obstáculos, mas eu preciso me arrepender. Amém? Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Porque o que me separa de Deus é os meus pecados. Por quê? Porque Deus é santo. Fala comigo, Deus é santo. E na presença de Deus não entra pecado. Então eu preciso me arrepender. E aí Deus ouve. Aí ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Mas aí eu peco e aí eu cultivo pecado. Já viu gente que cultiva pecado? Cultiva o pecado da mentirinha branca, né? Aí cultiva o pecado da maledicência, cultiva o pecado da indolência, cultiva o pecado da ira, da maledicência. Daí vai lá em Gálatas, vamos ver a relação de Gálatas. Gálatas 5, abre lá. Os pecados que a gente tem que tirar da nossa vida.
Que a gente gosta só daquilo que a gente chama pecadão, né? Só do pecadão. Ai, que a gente é extremamente seletivo, né, irmãos? Vamos lá. Gálatas 5, verso 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. Tá bom, né? Esse aí, não, a gente consegue viver sem. Impureza. Eu não pratico impureza. Libertinagem. Aí alguns já ficam meio nesse negócio. Idolatria. Não, eu não tenho idolatria. Será? Feitiçaria. Tem crente lendo horóscopo aí ainda, né? Ai, ai. Consultando vidente gospel. Ai, meu Deus do céu. Eu vou lá na mulher da oração. Hoje eu ouvi um testemunho engraçado. Eu vou lá, porque lá na igreja tem uma mulher que é a mulher de oração, pastor. Eu falei, hoje eu ouvi isso. Eu falei, é mesmo, irmão? Aí me contou. Daí eu virei e falei assim, que dia que você vai começar a orar para você ter suas experiências de oração? Que dia que você vai começar a entender que essa porta foi aberta a todos? Que dia que você vai deixar de acreditar em feitiçaria gospel? Que dia que você vai converter e se tornar um verdadeiro cristão? Aí vai. Feitiçaria, inimizades, rixas. Aí já começou a complicar, né? Ciúmes. Ixi, aí já virou problema. Que tem gente ciumenta, né? Não, é que eu sou cuidadoso. Agora a gente tem a mania agora de mudar a linguagem, né? Não, eu sou cuidadoso, eu cuido do que é meu. Mas tudo tem limite. Iras, discórdias. Oxi, tem gente que gosta de esticar a conversa. Divisões, obras da carne. Facções, invejas, bebedeiras, orgias. Aí Paulo quebra com todos nós. Você está olhando para os outros, né? Aí Paulo termina quebrando todos nós. E coisas semelhantes a estas. Aí englobou todo mundo, né? Ixi, ninguém escapou, né? Coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que isso tem a ver com oração, pastor? Tem tudo a ver. Nós queremos ter orações respondidas, sim ou não? E se nós queremos ter orações respondidas, nós precisamos aprender a orar certo. E a oração certa engloba confissão, arrependimento e mudança de vida. Para querer viver conforme o que Cristo nos orientou. Eu não estou dizendo que eu sou o exemplo em todas essas coisas, mas eu estou querendo dizer para os irmãos que nós precisamos aprender, ao entrarmos na oração, a aprendermos a praticar essa oração que o apóstolo Paulo está nos ensinando, e que nós não podemos querer viver uma vida cristã sem ter a disciplina da santidade. A santidade não é opção. A santidade é a nossa busca diária diante de Deus. Queremos ter orações respondidas? Vamos abandonar o nosso pecado.
vamos confessar, vamos pedir força do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos ajudar, amém, irmãos? Amém? Então levanta suas mãos aos céus e diz assim: Senhor Jesus, me ajuda a viver em santidade. Amém, irmãos? Nós precisamos viver em santidade. O quarto pilar, a oração conduz à vitória e ao despertamento. Tiago 5:16, a súplica de um justo pode muito em seus efeitos. O ponto culminante desse livro, Fator Oração, é quando o pastor Tippett fala que a conexão entre oração e avivamento e o despertamento é tão profunda quando o povo de Deus entende que nós precisamos buscar a Deus constantemente e começa a levar a sério uma vida de oração. E começa a entender que a vida de oração é algo extremamente importante. Entenda nessa noite, não haverá despertamento em nossa igreja se nós não começarmos a orar. Não haverá despertamento espiritual se os discípulos não começarem a orar. Não haverá despertamento espiritual se não houver vida transformada. Enterra a vida religiosa e comece a viver a vida em Cristo Jesus. Vamos viver a vida em Cristo Jesus, irmãos. Vamos viver a vida em Cristo Jesus. E não existe vida em Cristo Jesus sem vida de oração. Sem vida de oração. E quando surgir o primeiro problema, o que o cristão faz? Faz como Jesus. Sobe o monte e vai orar. Entra no quarto, fecha a porta, e ora ao Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto trará a vitória. Amém? Você crê? Então levante sua mão e diz: eu creio. Vamos viver uma vida de oração, irmãos. Nessa noite, então, a gente viu que a palavra de Deus nos ensina que oração não é um acessório da vida cristã. É o próprio ar que nós respiramos. E se nós queremos ser uma igreja que frutifica, nós precisamos ser uma igreja que ora. Não uma igreja que apenas fala de oração. Eu te convido a você se comprometer a ter uma vida de oração nessa semana. A separar pelo menos 3 momentos no seu dia para orar. Orar e buscar a Deus. Orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pela sua igreja, orar e buscar a sabedoria de Deus. E quando você for orar, reconheça quem Deus é na sua vida. Confesse os seus pecados e se arrependa deles. Confie, aprenda a confiar em Deus, que Deus trará a vitória às suas batalhas. Amém, irmãos? Amém? Ele trará a vitória às suas batalhas. E Ele fará, acima de tudo, queridos irmãos, que nós comecemos a viver uma grande história de testemunho vivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria então terminar essa noite dizendo para os irmãos: vamos participar dessas quartas-feiras no mês de julho. Se você puder adquirir o livro Fator Oração, eu vou postar lá no grupo de oração, vou postar o site para você adquirir o livro, para você ler. Para mim é um livro essencial para todo cristão. Ler esse livro e começar a viver esses princípios. No próxima quarta-feira, nós vamos ter o segundo estudo do livro. E eu tenho certeza que nós cresceremos em nossa vida de oração. Porque a oração, para mim, nunca foi uma opção. Eu quero dizer para os irmãos, hoje eu encontrei com algumas pessoas, e uma das pessoas com quem eu encontrei,
é uma pessoa que eu tenho um relacionamento há mais de 40 anos. É uma pessoa que nós enfrentamos tantas e tantas batalhas na vida. E nós terminamos de conversar, e eu estava contando para ele e para uma outra pessoa que estava conosco na mesa, que eu e esse meu querido amigo Fernando, e o pai dele, recebemos uma grande bênção de Deus, porque o pai dele, há 7 anos atrás, foi diagnosticado com um câncer no pâncreas. E estava alojado num local que não teria como ser feita uma cirurgia. E na semana passada, o médico deu a notícia para ele que ele entrou em remissão, que ele foi curado. Você pode dar um glória a Deus? Ele foi curado de um câncer de pâncreas. E esse meu amigo estava me chamando hoje para dizer e agradecer as nossas orações, as orações da vida da igreja. Você tem ideia do quanto que eu estou feliz? Do quanto que eu vejo as maravilhas do Senhor? Eu tenho tantas batalhas na minha vida. Eu tenho tantas lutas na minha vida. Mas hoje eu dou glórias ao meu Deus. Porque esse meu grande amigo, essa família, recebeu essa bênção de receber a cura de um câncer no pâncreas. E que o médico virou e falou assim: o senhor vai morrer de qualquer outra coisa na sua vida, mas de câncer no pâncreas, o senhor não vai morrer. E ele falou assim: o senhor não vai morrer de câncer nenhum, porque aqui está dizendo que o senhor não tem câncer em nenhum local mais do seu corpo. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria terminar essa noite dizendo para os irmãos que oração é o ar que o crente respira. Fique em pé, irmã Elisângela. Olha ali outra irmã que foi curada no nosso meio. E nós veremos muitos mais testemunhos assim. Você crê? Então fique em pé comigo na presença do Senhor Jesus Cristo. Quatro pilares da oração. Oração não é uma opção. Ela é a nossa necessidade. A oração é porque nós temos um Rei excelso e poderoso. A oração nos leva ao arrependimento, à transformação das nossas vidas. E a oração é que nos leva à vitória. Que a gente creia no poder da oração. Senhor, obrigado por poder estar aqui nesta noite, ó Deus, e falar, ó Deus, da importância da oração ao teu povo. E saber, ó Deus, que o Senhor é Deus poderoso e maravilhoso. O Senhor é Deus que responde às nossas súplicas, ó Deus. Nós somos tão pequenos. A nossa fé vacila em tantas coisas. Mas o Senhor é fiel e poderoso. E nesta noite, ó Deus, que nós estamos olhando, ó Deus, e entendendo, ó Pai, sobre a oração, que nesse mês, ó Deus, o Senhor fale conosco de uma maneira mais profunda através desse livro maravilhoso, ó Pai. E que nossas vidas queiram a cada dia mais te buscar e buscar cada vez mais ao Senhor. Obrigado porque o Senhor está ouvindo as nossas súplicas, as nossas orações. Perdoa as nossas faltas e nos conduz, ó Deus, à vitória das nossas batalhas.
Cada um aqui, ó Deus, tem uma batalha, tem uma luta que está enfrentando. Mas nós não queremos ser mais os mesmos. Nós queremos ser mais parecidos com teu Filho Cristo Jesus. Tira tudo aquilo, ó Deus, que está em nós, que precisa ser retirado. Que o teu Espírito Santo limpe as nossas vidas e nos torne mais homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, ó Pai. Que o fruto do Espírito, ó Deus, seja a marca da nossa vida, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos. Que o Senhor nos conduza cada dia mais. Aviva a tua igreja, desperta o teu povo a cada dia mais, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Todo o povo de Deus diz amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.